Batalha de Ourique. E esse tema ele é muito importante porque ele trata não só de Portugal, mas também do Brasil. Eu acompanho alguns dos senhores e vejo todo o apostolado público que é feito, né? Principalmente pela causa brasileira, contra o comunismo em si, e entender as origens do Brasil e entender a vocação do Brasil, que está diretamente atrelada de Portugal, é muito importante para fazer esse apostolado. Bom, a Batalha de Ourique ela ocorre em 1139 e sempre que eu dou essa conferência, eu digo que as pessoas se assustam um pouco, mas o nascimento do Brasil se dá em 1139, junto com o de Portugal. Claro que eu não digo o nascimento geográfico, mas eu digo o nascimento espiritual do Brasil, ele nasce em 1139. Bom, para começar sempre essa conferência, eu recorro ao Salmo 73, que diz: levanta-te, Senhor, e defende a tua causa. Então, Portugal, ele não nasce por acaso. Portugal, ele não surge de tratados humanos nem de alianças diplomáticas. Portugal, ele nasce em guerra santa. Então, Portugal, ele nasce em combate sob o estandarte da cruz diante do inimigo maometano. E como braço armado da cristandade ocidental na sua fronteira mais exposta. A Batalha de Ourique ela ocorre em 25 de julho de 1139. E ela foi muito mais do que uma vitória militar. Ela foi uma epifania fundamental de uma nação com vocação messiânica e mariana. Ela foi escolhida por Deus para ser a luz entre as nações e também a espada nas mãos da igreja durante a Reconquista. Então, a partir do século VIII, quando os maometanos invadiram a Península Ibérica em 711, instalou-se uma presença satânica e herética na Europa, sobre as terras outrora santificadas pelo sangue dos mártires visigóticos. Então a Reconquista ela foi iniciada em Covadonga, né, sob o comando de Pelayo, e não foi um mero movimento político ou territorial como os historiadores de hoje em dia tentam colocar. Ela foi sim uma guerra santa, e como afirma a tradição, ela foi travada em nome de Cristo com a bênção da igreja. Ela teve o objetivo de restaurar a verdadeira fé e com confissões, missas e indulgências precedendo os combates. Então, Portugal, ele nasce dentro desse espírito, né? Então, existe uma frase, né, de um monge que é muito famosa, que diz o seguinte: se a Espanha reconquistada é o altar purificado, Portugal será o seu altar-mor. Então, o condado portucalense, ele é uma semente plantada com sangue. Então, o território que viria a ser Portugal, ele foi inicialmente um condado vassalo do Reino de Leão. Ele foi entregue a Dom Henrique de Borgonha, que foi pai de Dom Afonso Henriques. Dom Henrique era um cavaleiro francês que viera combater os mouros como cruzado e, ao lado da sua esposa, Dona Teresa de Leão, fundou a linha que culminaria em Dom Afonso Henriques. É muito importante dizer também que Dom Henrique de Borgonha ele traz também para Portugal o espírito de Cluny, né? Então, Dom Henrique, ele viveu, né, toda a reforma de Cluny, de toda todo esse espírito de monge de Cluny, ele trouxe e isso impactou diretamente na criação de Dom Afonso Henriques, né? Então, o condado que se tornaria mais do que vassalo, né, ele seria justamente esse condado de vigília espiritual, de sentinela armada do sul da cristandade. Então o jovem Dom Afonso Henriques ele foi educado entre os monges e cavaleiros e logo compreenderia que sua missão não era apenas governar, era libertar e consagrar. Então Dom Afonso Henriques ele diz, segundo a tradição monárquica, não é apenas terra que herdei, é missão, é combate, é altar. Então, desde pequeno, ele já tinha essa consciência da terra que ele herdou. Houve também uma divergência com a sua mãe, né? Aos 3 anos de idade, Dom Afonso Henriques perde o pai, então Dom Henrique de Borgonha morre quando Dom Afonso Henriques tinha apenas 3 anos. E ela, inicialmente, como regente do reino, se dedicou justamente na linha que o seu marido seguia. Mas com o tempo, como regente, ela acabou cedendo às influências dos galegos, né, e principalmente
Fernão Pérez de Traua, né, que foi levando o reino para um outro lado. O que futuramente também Dom Afonso Henriques iria entrar em combate, em divergência com a própria mãe para salvar o reino. Então, dando um pouco mais de contexto para nós, a gente entra no ponto do Islã almorávida, né, que era justamente um inimigo herético e violento. Então, no século XII, a península ela enfrentava uma nova e uma brutal investida islâmica. Os almorávidas eles vieram do norte da África e eram mais radicais do que os invasores anteriores. Os almorávidas eles impunham a Sharia com rigor extremo, eles destruíam imagens sacras e igrejas, e escravizavam cristãos e forçavam conversão sobre ameaça. Então, no sul da península, o sul da Península Ibérica vivia sob forte ameaça, né? Então, e justamente nesse sul da península que vivia ameaça. Já tinham vivido a ameaça contra os antigos muçulmanos, eles agora viviam justamente sob o jugo do Islã almorávida e eles esperavam o dia da sua libertação. E foi justamente contra essa... Sim, senhor. Esse Islã almorávida foi depois de 711 da invasão? Foi depois. Ah, sim. Então eles eram mais radicais do que o Islã que havia subjugado antes, né? Então eles impunham a Sharia com mais rigor extremo e eles impunham também aos cristãos que não queriam se converter ao Islã um imposto que era bastante imoral, claro, mas também humilhante, porque basicamente eles tomavam tudo que os cristãos eles tinham e também conquistavam, né? Bom, e foi... Exatamente. Então, Dom Afonso Henriques ele é um cruzado com sangue real, né? Então ele foi educado pelos monges de São Mamed e foi inspirado pelos modelos de Carlos Magno, Godofredo de Bulhão e de Dom Pelaio, né? Então Dom Afonso Henriques ele assume a espada justamente com esse espírito de cruzado que o próprio pai trouxe e o educou, né? Então desde cedo os monges diziam que ele lutava com disciplina ascética, carregava a cruz em seu estandarte no peito e rezava antes das batalhas e jejuava com seus soldados. Então, em 1128, após a vitória na Batalha de São Mamed, Dom Afonso assumiu o controle pleno do condado, afastando a influência leonesa de sua mãe, não por ambição, mas por missão. Então, o que eu havia mencionado anteriormente, que sua mãe havia cedido, né, a essa ambição galega, né, ele afasta essa influência da sua mãe, e justamente não foi por ambição, como muitas vezes acontece, mas justamente por missão. Então, Dom Afonso Henrique diz: o reino que hei de fundar será vosso, Senhor, mas por ele combato com a minha espada. Então, a missão lusitana, ela é um reino por e para Cristo. Desde o começo foi. E já antes de Ourique, Dom Afonso Henriques percebia que a causa portuguesa não era uma entre muitas, mas ela era singular. E a sua esperança não era apenas libertar a terra, mas consagrá-las. Ele dizia que a terra seria consagrada ao nome de Jesus, iria proteger os pobres e a igreja e serviria como bastião contra a heresia maometana. E Portugal, ainda antes de ser reino, já nascia marcado pela cruz. Dom Afonso Henriques diz: se me dais a vitória, ó Senhor, vós mesmo reinareis nesse povo, e eu serei apenas vosso servidor. Então, a gente vê como que Dom Afonso Henriques já tinha essa consciência que a terra era chamada a servir a Cristo. Então, o que se aproxima, a gente começa a perceber que não é uma batalha, ela é o nascimento de um reino eleito, né? E esse reino ele foi selado justamente com sangue e com luz, comandado por um cavaleiro que verá o próprio Cristo e receberá dele a confirmação da sua realeza. Então, Ourique, ele não é apenas um campo, ele é um tabor luso, né? Onde o rosto de Deus brilha e sela um pacto eterno. Então, Dom Afonso Henriques diz: Portugal será vosso, Senhor, reinará por vós e em vós encontrará a sua razão de ser, assim como de fato foi. E aprofundando um pouco mais nessa parte do Islã almorávida,
eu sempre gosto de começar esse capítulo com o Salmo 78, que diz: como cães rodeiam a cidade santa, em tua herança plantam as terras da mentira. Né? Então, a vitória de Eurique, que seria para Portugal honra para Cristo, ela não pode ser entendida sem considerar a gravidade do inimigo que a precedeu. Então, na tradição católica, a guerra justa ela existe como causa legítima, como uma intenção reta e um inimigo real. Então, em Eurique, todos esses três elementos se manifestaram com clareza. O adversário, claro, era o Islã almorávida, que era herético, opressor e bastante fanático, e Portugal não combatia por ouro e por influência, como diz os historiadores recentes, mas pela cruz, pela fé e pelo altar violado. Então, os almorávidas, eles eram os fanáticos da espada e da lei. Então, eles eram originários do norte da África, eles eram berberes islamizados, né? E que, ao contrário dos árabes que antes invadiram, que eram chamados árabes califais anteriores, eles traziam um Islã mais austero, mais intolerante e violentamente anticristão. Então, eles foram fundados pelo Abdullah ibn Yassin e acreditavam que a expansão do Islã era obrigação religiosa total, com conversão forçada, execução de hereges e destruição de símbolos dos infiéis, que para eles eram nós cristãos. Então, eles chegam na península no final do século XI. Em pouquíssimo tempo, eles submeteram as tarifas muçulmanas mais brandas. Então, antes, haviam tarifas muçulmanas mais brandas para os cristãos que não se convertiam. Eles submeteram os cristãos com uma tarifa muito mais humilhante. Eles reintroduziram a perseguição religiosa aos moçárabes, que eram os cristãos sob o domínio islâmico. Incendiaram igrejas, proibiram sinos, proibiram crucifixos e procissões e exigiam a jiza, que era um tributo humilhante aos que desejavam manter-se cristãos, ou, se não, eram executados. Então, no sermão de Dom João Peculiar, que era arcebispo de Braga, ele diz que os islãs almorávidas são como gafanhotos do Apocalipse, cobrem a terra, mas seu rei é o abismo. Então, a presença almorávida no atual Alentejo e Algarve transformou cidades cristãs antigas em guetos de temor. Os crentes viviam sobre interdição da liturgia pública, casamentos forçados, conversões de crianças por pressão e controle total das rotas comerciais e da agricultura. Então, o domínio islâmico sobre Beja, Évora, Ourique, Mértola significava não apenas opressão política, mas profanação contínua do culto verdadeiro. Em 1139, diante do avanço cristão e da ousadia de Dom Afonso Henriques, o governador almorávida de Santarém e Beja, Al-Said, convocou reforços. Então juntaram-se contra Dom Afonso Henriques tropas almorávidas vindas de Sevilha e do norte da África, arqueiros montados, lanceiros e contingentes sudaneses muçulmanos, místicos islâmicos, que eram chamados de faquis, para pregar o jihad contra os infiéis no campo. Então, as crônicas portuguesas e árabes atestam que o exército muçulmano superava o de Dom Afonso Henriques em pelo menos 4-1. Então, a cada um cristão que lutava, haviam 4 muçulmanos. Então, a intenção era clara, era aniquilar os lusitanos e marchar sobre Coimbra. Então, o objetivo era justamente esse, avançar e colocar o exército muçulmano sobre Coimbra. Então, Dom Afonso Henriques, segundo a tradição, ele diz: eles vêm não para conquistar, vêm para apagar o nome de Cristo dessa terra. Então, para a mentalidade tradicionalista, né, para a mentalidade católica verdadeira, não basta dizer que os almorávidas eram inimigos políticos, como querem pintar, né? Como a historiografia atual diz. Eles eram, na verdade, inimigos da cruz, inimigos de Deus. E sua própria constituição religiosa tornava impossível a convivência ou a neutralidade. Né? Então, por isso, o combate contra eles era guerra justa, pois visava defender a fé, os inocentes e os sacramentos. Era guerra santa, pois era precedida por confissão, missa, jejum e bênção. E guerra de defesa cultural, pois visava preservar a própria civilidade católica ocidental. Então, em Efésios, capítulo 6, versículo 12, diz: a batalha não é contra homens, mas contra a potestade das trevas e contra os principados do erro. Salientar
O ponto é religioso, não é político, não é econômico. Exatamente. Então, a fazer bem a contra-revolução, devemos focar no ponto religioso. Exatamente, que é o que verdadeiramente importa, né? Então, é interessante isso que o senhor Paulo falou, porque os senhores, vendo a história e vendo o decorrer e tudo que os cristãos foram subjugados, dá também para trazer para o ponto atual, né? Então, toda a guerra contra Cristo, tudo que os cristãos eles sofrem de perseguição, né? Atentados até contra a vida, né? De quem defende a tradição, de fato, a gente vê como que essa guerra ela é uma guerra muito maior. E ela sempre mostra a guerra que vai ser até o final dos tempos, né, dos filhos da luz, né, e os filhos da mulher com os filhos da serpente. Qualquer movimento revolucionário, qualquer guerra contra os cristãos, em última instância, é a guerra da revolta contra a guerra contra os filhos de Deus, né? Então, em última instância, sempre vai ser isso. Então, a guerra que nós travamos hoje, ela não é diferente da guerra que Dom Afonso Henriques trava. É uma guerra, sobretudo, espiritual. E por isso que a questão religiosa ela é tão importante, ela deve ser, sim, em primeiro lugar. Como nós vamos ver mais adiante, durante a batalha, Dom Afonso Henriques sempre invocava justamente essa parte religiosa. Então, diferente da historiografia atual, que diz que foi por questões políticas, que foi por questões de território, de poder, a gente vê em todo momento que Dom Afonso Henriques atesta que é em nome de Cristo e é em nome da Igreja. E por isso que foi uma guerra tão vitoriosa. Bom, e foi justamente nesse cenário que Dom Afonso Henriques avançou, com poucos cavaleiros e sabendo que lutaria contra um inimigo muito maior, muito mais armado e mais numeroso, mas também sem Deus, né? E o que a lógica humana via como loucura, a fé via como altar. E a noite se aproximava e o campo de Ourique seria, para os almorávidas, o lugar do triunfo final do Islã, onde eles finalmente conseguiriam marchar sobre Coimbra, e para Dom Afonso Henriques, e para Deus também, o campo onde ele apareceria em pessoa ao escolhido. Então o Islã junta as tropas, mas Deus já preparava o milagre. E o inimigo, ele cercava por todos os lados. A vitória era impossível pela carne, mas a providência já se preparava para intervir. E o Deus das cruzadas desceria pessoalmente na noite antes da batalha, para selar com Afonso Henriques o pacto que fundaria Portugal. Não temas os muitos, pois estou contigo. Bom, então, com esse capítulo também eu começo com uma citação bíblica. Confessai-vos, jejuai, orai. A vitória pertence ao Senhor, mas Ele combate com os que temem. Então, toda batalha verdadeiramente cristã, ela é precedida por um movimento interior. Então, antes que o aço seja desembainhado, a alma deve estar livre do pecado. Antes que o estandarte se eleve no campo, a cruz deve reinar nos corações. Então, nós vemos que em todas as batalhas que os católicos eles perderam, a cruz ela já não estava no coração dos cristãos que batalhavam, né? Então, assim como Dom Afonso Henriques, a sua marcha até Ourique não foi apenas militar, ela foi uma procissão armada, penitente, devota, como convém a quem combate por Deus e sob a bandeira da cruz. Sem preparação não há milagre e sem oração não há glória. Então, no verão de 1139, Dom Afonso Henriques parte de Coimbra, sede do nascente condado, rumo ao sul, território dominado pelos almorávidas, e leva consigo um exército modesto. Fontes indicam que entre 6.000 a 10.000 homens, companhias de cavaleiros fiéis e muitos deles formados sob influência beneditina. Capelães de campo, encarregados de celebrar missa, ouvir confissões e rezar as horas canônicas. O objetivo aparente era reconhecer o terreno, mas o verdadeiro propósito, segundo as tradições mais antigas, era avançar com fé, mesmo diante do impossível. Dom Afonso confiava não apenas nas lanças. Antes de cada combate, ordenava jejum a todo exército com pão e água, confissão sacramental obrigatória com padres montados entre os soldados, celebração da missa sobre tenda ou ar livre com cânticos latinos simples, como Kyrie, Gloria e Sanctus, e abstinência dos sentidos, silêncio, oração e intercessão mariana. Então existe uma exortação atribuída a Dom Afonso Henriques Ouriques que ele diz: antes de combater contra os homens, derrotai os vossos próprios pecados.
Que coisa impressionante isso aí. Os vossos próximos. Então, a gente vê que a batalha de Eurique, que dura um dia, ela já chega, os cristãos já chegam com a vitória porque houve uma preparação antes. Então eles chegam com o próprio pecado derrotado, eles venceram a eles mesmos, né? Então o que parecia impossível, né, uma batalha de 4-1, né, em terreno aberto, mostra que na verdade, onde a carne viu o impossível, Deus já preparava o milagre, justamente por essa preparação interior, né? Então, essa é a diferença entre o exército de um povo eleito e o exército dos infiéis, né? Então, os infiéis eles marchavam com tambores e com arrogância, e os lusitanos com hino, cruzes e lágrimas. Então, a estratégia humana ela diria para recuar, mas Dom Afonso Henriques, vendo o cerco que se formou, ele escolheu permanecer, porque crê e porque sabe que Deus gosta de agir onde tudo parece perdido. As fontes apontam que, mesmo ao saber que estava cercado por 5 reis mouros, Dom Afonso não vacilou. Reuniu seus barões e lhe disse: essa batalha será a nossa, ou será a de Deus. Se for a nossa, pereceremos, e se for a de Deus, venceremos. Eu confio em Cristo. Então, na noite do dia 24 para dia 25 de julho, na véspera da festa de São Tiago Maior, padroeiro da Reconquista, Dom Afonso se retira para orar. E ali, em silêncio, oferece a Deus sua vida, seu futuro e seu povo. Segundo a crônica de 1419, o rei diz: Senhor, se não sois comigo, recuarei. Mas se me dais a graça de ser vosso servo, nesta terra combaterei comigo. E foi então que o milagre se preparou. O céu começava a se abrir e a cruz não seria apenas símbolo, seria resposta. Enquanto os mouros afiavam espadas, os portugueses lavavam a alma. Enquanto os inimigos convocavam imames e feiticeiros, Dom Afonso levava os olhos ao céu. E porque buscou a Deus em jejum, em silêncio e humildade, o próprio Deus lhe apareceria, e não como sinal abstrato, mas em pessoa, coroado, crucificado, triunfante, para dar início ao reino católico de Portugal. Senhor, combaterei com vossos servos, pois vosso é o campo, vosso é o reino, e vossa será a vitória. Isso é João Ameal? Sim, as fontes é de João Ameal, das crônicas portucalenses de 1419 e de algumas crônicas também de monges da época que observaram a batalha, né? De confessores também de Dom Afonso Henriques. As fontes, digamos que atuais, elas não são tão confiáveis a respeito dessa batalha porque não trazem esse espírito que foi verdadeiramente a batalha. Eles trazem a parte militar, trazem a parte da reconquista em si, mas esse ponto espiritual, que é o mais importante da batalha, eles omitem, né? Então, esse capítulo eu também gosto de começar com a carta aos Romanos, capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, a história da cristandade, ela conhece momentos em que o céu rompe o véu da história. Então, e entre tais momentos, como o sonho de Constantino, né, antes da ponte Mílvida, ou a aparição de São Tiago em Clavijo, o que se deu em Eurique ocupa um lugar singular, pois ali o próprio nosso Senhor Jesus Cristo apareceu em carne glorificada para confirmar um pacto com uma nação ainda por nascer. Então, a aparição de Cristo a Dom Afonso Henriques na véspera da batalha não é apenas uma tradição piedosa. É, na leitura da tradição católica portuguesa, um dos atos fundacionais da missão providencial do Reino de Portugal. Então, na noite de 24 de julho de 1139, Dom Afonso Henriques, ciente de que estava cercado por forças muçulmanas muito superiores, retira-se em solidão e oração. Então, segundo a tradição mais antigas, ele já estava jejuando há 3 dias, já havia se confessado e recebido a Sagrada Comunhão e pedia a Deus um sinal claro de sua presença. Então, a atmosfera era silenciosa, santa e expectante. Era a véspera da festa de São Tiago Maior, o padroeiro da Reconquista. Mas o que viria superaria toda a expectativa humana. Narram as crônicas de 1419 e a tradição oral monástica que, no silêncio da noite,
um ancião apareceu na tenda do rei e disse: Afonso, sai, o Senhor deseja falar-te. Então, em campo aberto, nos céus, sobre a terra portuguesa, o próprio Cristo crucificado apareceu em glória, rodeada de luz e anjos, com a cruz e os sinais da paixão, dizendo: Afonso, em ti e na tua descendência firmarei o meu reino. Por tua fidelidade dar-te-ei a vitória. Serás rei, não por conquista, mas por missão, e eu serei o teu Senhor. E segundo algumas tradições, acrescentou ainda: com esta cruz vencerás, e Portugal será a minha terra. Então, Dom Afonso Henriques, prostrado, ele chora como fiel servo de Deus, e ele responde: Senhor, se quereis que eu reine, serei vosso vassalo. Não reinarei senão por vós, e a vós entregarei esta nação. Então, ali de joelhos, nasce a consagração de Portugal a Cristo Rei. Então, não houve unção dos homens, houve consagração divina. Não houve aclamação de barões, houve pacto com o Senhor dos Exércitos. Não houve promessas políticas, houve voto espiritual. Então, Dom Afonso Henriques diz: Tu me escolhestes, ó Cristo, e eu vos escolho como Rei eterno de Portugal.